Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo mais um relato de traição para vocês, mas tem um assunto sobressalente. O assunto vai ser a questão de alma gêmea, essa coisa de reencarnação. A gente vai fazer alguns comentários, teremos algumas explicações sobre esse assunto. E meio que indiretamente ele tem a ver com o relato. Vocês já vão entender por que depois que vocês assistirem. Assiste aí. Agora para vocês nosso relato de hoje, pessoal. Eu, Eduardo, tinha 30 anos e era policial. Era casado com Ellen, que tinha 25 anos. Juntos, tínhamos um casal de filhos, Érica, de 5 anos, e Júnior, de 2. Tudo parecia perfeito, até que um dia, tudo mudou. Um evento trágico e misterioso aconteceu. Descobri que minha esposa, Ellen, tinha segredos guardados. Desde os 12 anos, ela era mulher de 2 tios, Ricardo e Renato. Eu não sabia, mas nossos filhos não eram realmente meus. Eles eram filhos dos tios dela. Quando descobri a verdade, a raiva e a traição tomaram conta de mim. Infelizmente, a situação ficou ainda pior. Em um ato de desespero, os tios tentaram me matar. Eles dispararam vários tiros. Eu fui atingido e desmaiei. Fiquei quase um ano em coma. Durante esse tempo, minha parceira de trabalho, a policial Mônica, ficou ao meu lado. Ela cuidou de mim, protegeu minha família e trabalhou incansavelmente para descobrir a verdade. Mônica, com sua coragem, conseguiu encontrar filmagens que mostravam Ellen e os tios tentando me matar. Com essas provas, as autoridades prenderam Ellen e os tios. O mundo desmoronou ao meu redor, mas eu ainda tinha esperança. Os meus filhos, Érica e Júnior, me escolheram. Eles estavam tão confusos e tristes, mas nunca deixaram de me amar. Depois de algumas semanas, finalmente acordei. A luta pela recuperação foi longa, mas consegui. A separação de Ellen foi dolorosa, mas necessária. Mônica esteve comigo durante todo o processo. Com o tempo, o amor dela por mim cresceu e nos casamos. Tínhamos nossos próprios filhos e formamos uma nova família. Hoje, 20 anos após aquela tragédia, tenho 50 anos. Mônica, minha parceira e esposa, tem 40 anos e juntos criamos nossos filhos com amor e segurança. Ellen e os tios estão enterrados na mesma cova. A última vez que os vi, Ellen chorava e pedia perdão. Mas a vida seguiu em frente. Viver com o peso dessa história não é fácil, mas aprendi a valorizar a verdade e a proteger quem realmente amo. Mônica e nossos filhos são a luz da minha vida agora. Juntos, enfrentamos o passado e seguimos adiante, sempre buscando o melhor para nossa família. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal. Agora falaremos sobre almas gêmeas. Como identificar a alma gêmea? Identificar uma alma gêmea envolve sentir uma conexão profunda e imediata, uma sensação de já se conhecerem, onde a comunicação flui naturalmente, há um apoio mútuo para o crescimento pessoal, e uma paz e harmonia que tornam a vida mais plena e com mais sentido, mesmo diante de desafios, focando em valores compartilhados e respeito mútuo para uma evolução conjunta. Sinais de reconhecimento. Reconhecimento instantâneo, uma sensação de familiaridade e conexão profunda, quase como se já se conhecessem de outras vidas, com uma energia que transcende o físico. Comunicação fluida, conversas que fluem sem esforço, com a capacidade de completar frases um do outro e um entendimento mútuo profundo. Apoio e crescimento. A pessoa te impulsiona a ser melhor, te apoia em seus objetivos e contribui para sua evolução espiritual e pessoal. Paz e harmonia. Uma sensação de tranquilidade e bem-estar na presença dela, sem paixões tempestuosas, mas com um amor equilibrado. Sintonia de valores, interesses, valores e visão de mundo alinhados, onde ambos se sentem no mesmo mundo e não precisam forçar a adaptação. Confiança e respeito, atitudes de confiança, onde há cumplicidade, honestidade e respeito mútuo, mesmo nas diferenças. Senso de lar,
uma sensação de que chegou, de pertencimento, onde você se sente seguro para ser você mesmo. Diferença entre alma gêmea e chama gêmea. Alma gêmea, foco em apoio, ensino e crescimento harmonioso. Pode haver várias na vida, ajudando na evolução. Algumas pessoas dizem que temos várias almas gêmeas, mas na verdade cada pessoa tem uma alma gêmea. Adão tinha só Eva e Eva tinha só Adão. É apenas um casal de almas gêmeas. Chama gêmea, mais intensa, desafiadora, com propósito de crescimento espiritual profundo, mas muitas vezes acompanhada de turbulência e espelhamento de traumas. O que observar? Seu amor próprio, a capacidade de identificar uma alma gêmea está ligada ao autoconhecimento e amor próprio. Você se valoriza e busca alguém que te apoie e te faça avançar, diz o site Cláudia. Atitudes e transformação. Observe como o relacionamento te transforma e se a pessoa te faz sentir mais forte e feliz, indicando um propósito maior, sugere o Instituto Unieb. Em resumo, uma alma gêmea é alguém que ressoa com você em um nível profundo, traz paz, incentiva seu crescimento e faz a vida mais significativa, agindo como um catalisador para sua melhor versão, ressalta o Terra. Existem almas familiares onde conviveram em outras vidas, almas que sentimos carinho ou até atração. Mas alma gêmea é só uma. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Agora eu vou explicar tudinho para vocês entenderem. Sobre o relato, algumas coisas eu tenho que falar aqui. A infância, tudo que a gente passa na infância, ela molda como nós seremos como adultos. Nesse caso aí, eu já ouvi muitas histórias nessa fase da vida, a infância, onde as pessoas podem, por causa de coisas que acontecem, desenvolverem traumas. Eu imagino que foi esse o caso dessa mulher do relato. O que os tios fizeram foi monstruoso. Esses caras, eles tinham problemas psicológicos e causaram os problemas psicológicos nela, porque todos eles se tornaram pessoas anormais. Você vê que os filhos não passaram por coisas assim, e do meu ponto de vista, se eles ficassem mais velhos, seriam vítimas também desses tios da mulher do relato. Então, a gente entende que esses traumas da infância, eles moldam a gente. É como se a gente fosse uma massa de modelagem, estão entendendo? Somos moldados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu critico muito a traição, o adultério. Aí alguma pessoa que não me conhece pode imaginar, nossa, esse cara aí teve 3 milhões de mulheres e as 3 milhões de mulheres traíram ele. Pensariam assim. Qualquer pessoa pensaria dessa forma. Mas não é esse o caso. O caso é que o meu pai, ele era adúltero. E aos 4 anos para 5, nós pegamos ele com a amante, uma das amantes, porque ele tinha muitas. E tinha um péssimo gosto, porque geralmente eram feias. Feias pra caramba, eu conheci algumas. Na fase da adolescência, por volta ali dos 12, 13 anos, eu conheci algumas. E eu nunca vi nenhuma bonita. Era um péssimo gosto que ele tinha. Mas veja bem, isso dali, eu fui crescendo e jurei não ser igual a ele, porque eu via minha mãe sofrer com essa situação. Então, isso traumatizou, estão entendendo? É claro que o pensamento que eu tenho com relação à traição é que a culpa não é nossa, não é da vítima, a culpa é de quem trai. Então, se porventura eu me casasse e acontecesse isso, que ninguém está livre disso, como eu disse, a culpa é de quem trai. E geralmente as pessoas têm um caráter duvidoso ou mau caratismo, não é? Então é possível que isso ocorra. A culpa é de quem trai. Porque o certo é, se você está com alguém e não está satisfeito, separe. Aí viva a sua vida como você quer viver e deixe aquela pessoa que não merece seguir a vida dela.
A outra situação sobre o relato que eu tenho que abordar é com relação à vingança. Eu acho que no caso da gente se vingar, isso atrai maldição para a gente. Estão entendendo? Porque você fez o mal, mesmo sendo vítima, como foi no relato. Mas ele praticou coisas maléficas, coisas malignas. Estão entendendo? Então vai atrair maldição. É que o relato acabou, mas eu acredito que por conta das coisas que ele fez, ele vai ter castigo divino. Ele vai sofrer o karma posteriormente. Não agora, porque nós não vimos o relato da vida dele toda. Porque essa história provavelmente ainda não teve fim. Eles ainda estão vivendo. Ele, que foi a vítima da traição, infelizmente, para ex-esposa e os tios, eles agora estão, como foi dito no relato, enterrados na mesma cova, permaneceram juntos para sempre, não é? Segundo as palavras do homem do relato, que é a vítima da traição. E, por sorte, ele cuidou das crianças, mesmo não sendo dele, o casal de filhos, e depois teve mais um casal de filhos com a esposa atual. Acontece é que eles podem pagar no futuro, inclusive até as crianças, os filhos, pela maldade que ele fez também. Então é isso que eu estou dizendo. Ao se vingar, ao causar mal às outras pessoas, você atrai maldição para você. Acredito que a gente tem que deixar a vida se encarregar. Quando uma pessoa faz um mal a gente tem que deixar o castigo divino, o karma, cuidar dessas pessoas que fizeram o mal a gente. A gente não deve fazer nada. É isso que eu acho. Vocês entenderam, não é? Agora, a questão da continuação, porque depois do relato vocês viram algo sobre alma gêmea, não é? Porque dá a entender que existe esse negócio de reencarnação. Eu vou dizer um negócio para vocês. Atualmente, eu não estou acreditando mais em nada. Antigamente eu acreditava num monte de coisas. Agora eu fico meio em dúvida, porque eu penso o seguinte: digamos que eu encontrei uma mulher, conheci, e foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei loucamente, tá? E eu estou aqui explicando que foi falado sobre alma gêmea, não é? Que a alma gêmea é quando você não consegue explicar o sentimento que você tem. Também você percebe que aquela pessoa é como se você conhecesse ela a vida toda. E também acontecem coisas. Você pensa nessa pessoa o dia todo. Isso pode acontecer mesmo, essas coisas que eu falei aqui. E também você pode vê-la em sonhos. Estão entendendo? Tudo isso pode acontecer. Só que eu penso, de repente, eu estou sentindo tudo isso. Tudo isso está passando. Mas a outra pessoa nem lembra de mim. Estão entendendo? O que quer dizer então? Quer dizer que eu reconheci ela como alma gêmea, mas ela não me reconheceu como alma gêmea. Estão entendendo? Então pode ser que isso não seja verdade. Se for verdade, eu creio que é uma alma gêmea para cada pessoa. Porque senão Deus teria criado várias mulheres para Adão ou vários homens para Eva. Eu creio nisso. Se for verdade esse negócio de alma gêmea, é realmente apenas uma. Estão entendendo, não é? E uma outra situação. Os espíritas, eles dizem que você sempre reencarna. É como se você, a sua alma, ela aprendesse com os erros da vida passada. Aí você vai pagar os erros da vida passada na próxima vida. Então, a pessoa nasce sempre com a alma gêmea. Dizem também que tem reencarnação que você reencarna como homem, na outra como mulher, e sempre que acontece isso, a sua alma gêmea renasce no sexo contrário ao seu, para vocês se encontrarem e tentarem
se reconectar no amor de vocês. Porque esse amor de almas gêmeas é um amor eterno. É isso que dizem, tá? Eu não estou aqui afirmando que é verdade ou é mentira. Eu só não creio muito mais nessas coisas. Eu acho muito conto de fadas. Estão entendendo? Porque, pelo que eu vejo nos dias de hoje, como eu já falei em vários vídeos aqui do canal, poucos relacionamentos são começados, são iniciados por conta do amor. O que eu vejo são pessoas se envolvendo pelo financeiro ou pela aparência. Então isso não tem ligação espiritual. Estão entendendo o que eu estou dizendo, não é? O amor é algo espiritual. Vocês entenderam? O amor não é físico. O amor é espiritual. O que é físico é paixão. É carne. Paixão é carne. Amor é algo sobrenatural. É espiritual. É por isso que eu estou dizendo para vocês, caso exista essa coisa de almas gêmeas, quem é alma gêmea se identifica. Porque, como eu disse na explicação, você não sabe explicar o sentimento, você pensa o tempo todo na pessoa, você sonha com a pessoa e você sente que essa pessoa te completa de uma forma que mais ninguém completa. Estão entendendo? Se a pessoa não reconheceu você, ou até reconheceu, mas como também não entende o sentimento, ela pode se afastar. Mas eu acredito que quando duas pessoas se amam, elas querem ficar juntas. Elas não se afastam. Estão entendendo? Se você ama alguém e você demonstra para essa pessoa que você a ama, você diz com palavras que você a ama, e ela te rejeita ou ela se afasta de você, do meu ponto de vista, é claro, gente, eu não sou o dono da razão, mas do meu ponto de vista, se ela te amasse de volta, ela iria tentar fazer com que esse relacionamento desse certo e não se afastar, e não rejeitar. Não seria o contrário. Seria se aproximar, não se afastar. Estão entendendo? Então, pode ser que exista isso de almas gêmeas. Mas quando acontece, imagino eu que se tem um encontro dessas almas gêmeas, elas ficariam juntas e não separadas. E com relação à reencarnação, agora eu vou falar um negócio aqui que vai soar como piada. Eu não pretendo mais voltar. Essa para mim é a última encarnação. Eu penso dessa forma. Se isso existir, tá, gente? Eu não quero mais voltar. E se for obrigado a voltar, eu vou pedir algo lá na hora que eu estiver do outro lado. Eu vou falar, é obrigado a voltar? Eu tenho que voltar mesmo? Sim. Então eu vou fazer um pedido. Aí eles vão perguntar, qual seria o pedido? Aí eu diria para eles, o pedido é que eu reencarne do outro lado do planeta, longe da minha alma gêmea, porque eu não quero encontrar nunca mais. Eu diria isso. Ah, mas é obrigado a vocês se encontrarem. Eu não vou querer. Eu, para mim, finalizado esse assunto aí, não volto. Eu já falei com os colegas, o pessoal que me conhece, que essa para mim é a última vida, é a última encarnação. Se isso existir, tá, gente? Talvez, como dizem algumas religiões, não existe. É só uma, que não faz sentido nenhum para mim. Aí o pessoal fala, não, mas nós vivemos uma vez só, e o pecado que a gente tem na vida, a gente é julgado em cima desse pecado. Então vocês estão querendo dizer que Deus é injusto. Ah, blasfêmia! Porque você diz que Deus é injusto? Porque existem pessoas que nascem e morrem bebê, e morrem criança, e elas não acumulam o pecado, porque são inocentes. Estão entendendo? Não é? É uma coisa de fazer sentido. Lembra que eu falo nos vídeos que eu tenho um raciocínio lógico? Isso é lógica. Raciocínio matemático, tá, gente? Então, sabendo como Deus é, eu não acho que ele seria injusto. E eu não acho que pessoas teriam pouquíssimo tempo para serem testadas, enquanto
Algumas pessoas vão até os 100 e poucos anos e são bem mais testadas e acumulam bem mais pecado, enquanto outras morrem criança, bebê. Aí não é justo. Por isso que eu acho fazer mais sentido existir realmente esse negócio de reencarnação. E provavelmente, como foi dito no áudio que vocês ouviram, existem almas familiares, pessoas de outras vidas que convivemos. Inclusive pode ser pessoas que você já se relacionou, como marido e mulher, outras situações onde a gente nasce e na outra vida passa a ser pai do nosso avô, da nossa avó, que vai reencarnar. É o que diz o Espiritismo, tá, gente? Geralmente a gente nasce na mesma família nossa, como se fosse para as pessoas se acertarem, as almas se acertarem. É isso que fala. Eu não leio muito sobre isso, não, porque eu estou meio descrente das coisas, se é que vocês me entendem. Mas, quando eu tenho alguma curiosidade, eu leio para saber o que eu posso falar aqui ou não, né? Para não falar bobagem, além das bobagens tradicionais que eu falo. Mas é basicamente isso. Dizem que a alma, a dívida da gente, os ensinamentos e acertos nos acompanham em toda a encarnação, né? Você vai, nasce de novo, aí vai, nasce de novo, e vai, nasce de novo, até o dia do juízo final. Aí a gente vai descobrir quem vai ser salvo ou não. Se em todas as vidas que você teve, você, por exemplo, seguiu a Deus, seguiu a Jesus, fez as coisas certas, tomou atitudes corretas, não foi interesseiro, não foi assassino, não fez coisas erradas. Então, na balança ali do julgamento, a gente vai ver, a gente vai descobrir se a gente vai ser perdoado, punido ou salvo. Algo assim, entendeu? É basicamente isso. Só que, mais uma vez, eu não sei se essas coisas são verdades. Eu não posso afirmar. Eu não tenho essa informação. O que eu posso dizer, mais uma vez, é que a gente não deve se vingar quando nos fazem o mal. É o certo, não se vingar. E também acho que se você não está feliz em um relacionamento, você não deve insistir e nem deve trair. E a gente nem deve ser ingrato com as pessoas que nos fazem o bem. A gente não deve ser falso, não deve ser mentiroso, não deve praticar coisas maléficas, porque coisas maléficas pertencem ao mal. Assim como eu já disse no vídeo passado, quando você busca relacionamento por conta da aparência ou por conta de dinheiro, isso não pertence a Deus. Isso não é espiritual. Isso é maléfico, porque você está seguindo a vontade do mal, dos anjos caídos. Foi falado um negócio também sobre Satanás seduzir Eva. Deu a entender que Satanás, quando encontra aquelas pessoas que são almas gêmeas, ele seduz um dos lados, não é? Com dinheiro ou algo com aparência, não é? Para afastar aquelas almas gêmeas. Porque a obra de Deus, a vontade de Deus, é que aquelas pessoas que são almas gêmeas deveriam ficar juntas. E Satanás, os anjos caídos, tentam de tudo para afastá-las. É isso que foi a informação que foi passada para vocês. E creio eu que se isso tudo de reencarnação e alma gêmea for correto, for verdade, eu creio que a função dos anjos caídos é isso mesmo, é separar, é afastar essas pessoas que deveriam ficar juntas. Eu acredito que, se for verdade, é isso. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.